Opa, meus colírios, de volta aqui com o relatório Colirium. Peço desculpa pela ausência por um bom tempo. Eu fiquei doente, não parava de tossir. Aí era uma bactéria. E até aviso pra vocês, tá? Se tiverem uma tosse muito comprida, tratem, tá? Porque machucou todos os meus músculos aqui da caixa torácica, tá tudo machucado, assim. E não sei quando vou me recuperar, tá? Mas consegui me recuperar o suficiente pra vir aqui gravar mais um relatório Colirium, tá? Antes de começar, sou Ricardo Cortes Lopes. Sinta-se à vontade para seguir aqui a página, tem vídeo todo dia, menos um dia da semana, são 6 vídeos por semana, tá? E todo dia aí tem vídeo, tem corte e também um dia da semana vai ter uma aula de algum texto, tá? Que eu chamo de relatório, tá? Então o texto de hoje vai ser sobre acorrentamento de drogaditos, tá? Drogadito é até uma palavra engraçada pra gente, né? Porque a gente não usava essa palavra até uns anos atrás, né? Drogadito em espanhol e a gente chamava de pessoas com situação de drogadição. Tem gente que chamava até de drogado, né? Já virou pejorativo, né? Enfim, para nós brasileiros é um pouco confuso, mas dá para entender que é o drogadito, né? Parece um diminutivo, né? Drogadinho. Mas não, é drogadito de drogadicto, tá? A gente portuguesou, certo? Então vai ser sobre o texto, vai ser sobre isso hoje, tá? E não vou falar diretamente dos drogaditos, mas das pessoas que acorrentaram o drogadito, tá? Vamos entender um pouco melhor isso na próxima página? Então já vai deixando aí o curtir, o comentar, compartilhem. Se vocês tiverem casos na família de pessoas que chegaram ao acorrentamento, comentem. Talvez não precise chegar ao acorrentamento, mas a situação de pessoa de chegar, sumir de casa, vender coisas da casa, também vale a pena, tá? Pra gente trazer pra sociedade esse assunto, que ele é muito importante, tá? Vamos lá então. Texto de apoio, então, um artigo que eu escrevi em 2020, tá? Junto com a Aline Bernardi Caprioli e a Aline Andrea Arpini, tá? Uma dessas Alines é uma pessoa maravilhosa, tá? Tipo, muito amável. E a outra é uma caloteira. Então, tipo assim, ó. Não vou dizer qual é qual, porque eu não quero um processo. Mas se elas olharem esse vídeo, vai estar na cara quem é quem, tá? Bom, então o texto é que a sociedade se pretende criar o seu acorrentar drogadito, uma análise das declarações dos acorrentadores. Então vocês vão ver aqui, são reportagens que são feitas. E daí eu pego o que as pessoas falaram para os repórteres, tá? Então saiu na revista Orbis Latina, uma ótima revista, tá? E vocês vão encontrar ali o link no comentário fixado também e na descrição do vídeo, tá? Então quem quiser ler com detalhes, porque aqui eu vou apresentar por cima, tá? Para vocês saberem que existe o texto, mas fiquem à vontade para dar depois, tá? Vamos lá então, tá? Na época que eu escrevi o texto, estava tendo um crescimento muito grande dos casos de extremos, né? O extremo da drogadição é o acorrentamento do indivíduo, né? Como é que funciona? Alguém da família ou alguém próximo acorrenta esse indivíduo porque ele não consegue se segurar. Se ele tem um pouco a liberdade dele, ele sai pra rua, ele vai atrás de droga, ele vende coisas da casa, ele assalta. Então, é um extremo que a pessoa vai lá e amarra o indivíduo na cama, tá? E isso chama a atenção da imprensa. E daí por quê? Porque essa pessoa tá na fissura ou craven, que é o usuário se fixa no consumo, tá? Então ele não consegue pensar em mais nada. A gente chama aqui no Brasil de fissura, né? E é isso mesmo, a pessoa fica, ela só consegue pensar em como conseguir sanar aquela vontade de utilizar a droga e por isso ela vai utilizar qualquer meio, né? Então ela meio que o julgamento moral dela se volta pragmaticamente para a obtenção de recursos ou da própria droga, tá? É importante referenciar que tem uma discussão por trás disso que é a questão dos CAPs, né? Que eles são frutos da reforma manicomial. E teve uma discussão na época muito grande sobre as comunidades terapêuticas, tá? Eu não sei em que pé tá isso agora, tá? Mas na época tinha-se uma discussão muito grande sobre comunidades terapêuticas estarem ligadas com instituições evangélicas, tá? Então, é uma discussão muito grande, tá? Mas, em princípio, esses casos muito extremos da pessoa ser acorrentada provavelmente ia trazer a pelataria dentro do manicômio, né? Tem um filme muito legal que é o Bicho de Sete Cabeças, né? Com Rodrigo... Rodrigo... Aquele que fez as Panteras, tá? Não consigo lembrar o nome dele.
que ele fez um personagem que foi um dos responsáveis pela reforma manicomial, que tava nessa fissura do Craven e foi internado, tá? Então, é um filme maravilhoso também, muito bom filme. Recomendo, muito boa atuação do Rodrigo Santoro, tá? O cara é muito bom ator, tá? Pena que não deixaram ele falar nas Panteras, tá? Mas o cara é muito bom ator mesmo, não é brincadeira, ele é muito, muito competente, tá? Bom, como eu falei antes, o foco de estudo é nos acorrentadores, tá? Pessoas que vão lá e acorrentam como uma medida extrema, tá? Vocês vão ver, se vocês quiserem olhar o texto lá, o original, vocês vão ver os depoimentos das pessoas, tá? Que eu coletei nos sites. Vamos lá, então, a metodologia também vocês encontram no texto, mas basicamente eu fiz dois movimentos, tá? O primeiro foi construir um banco de dados, tá? Então, nesse banco de dados eu tenho ele até hoje, tá? Se alguém quiser muito, posso disponibilizar. Mas ele tem a URL, né, da notícia, que eu parti das notícias, tá? Eu não fui atrás de boletim de ocorrência, tá? Nem tem acesso a isso. Mas URL, cidade, a idade do acorrentado, o gênero do acorrentado, responsável pelo acorrentamento, tá? Então, eu fiquei um bom tempo pesquisando isso, preenchendo na mão mesmo o banco de dados. Deu 74 inserções, tá? O... Eu botei o ano também aí, isso aqui. Acho que na hora de copiar eu esqueci, tá? Mas o ano também foi uma variável importante. Bom, o resultado, assim, a moda, né? O que mais apareceu foi o homem paulista de 17 anos amarrado por conta do uso do crack por sua mãe, tá? Esse foi o tipo ideal, entre aspas. Porque é o. Desculpa, ainda não tô completamente curado. Ele foi internado, ele foi amarrado por conta do uso do crack. A maioria dos casos foi esse, tá? E, tipo, não foi uma maioria tão distante, tá? Foi uma maioria. A maioria simples, quase, né? Porque muitos e muitos casos em muitos e muitos estados e muitos anos, com idades variáveis, gênero documentado, tudo isso, tá? Vocês podem ver os dados quantitativos no artigo também, tá? Eu botei umas tabelas com todos. Vamos lá, por que corrente, tá? A corrente é uma revolução tecnológica, tá? Porque, pensem bem, é uma corda sem os malefícios da corda, tá? Ele é composta de elos, né? Você junta os elos, pode aumentar, pode diminuir, continua igual. Você pode ainda, se arrebentou um elo, trocar ele e tá de volta à corrente. A corrente é um negócio que é uma das maiores tecnologias já feitas pelo ser humano, porque ele permite ela sempre se adaptar, aproximar ou afastar. Sempre consegue esses dois movimentos simultaneamente. Então, nesse caso, estão utilizando a corrente para segurar a pessoa doente de conseguir circular. Tá? É uma limitação da circulação do indivíduo, tá? Pela corrente. Comparando com uma corda que se arrebenta, que fica fraca, pode ser queimada, é uma tecnologia maravilhosa, tá? Tanto é importante a corrente pro ser humano, que existem mitos que envolvem correntes, né? Como Prometeu, Andrômeda, Colunga, Osíris. Só para ficar no exemplo aqui da Andrômeda, por exemplo, ela foi acorrentada, né? Pro monstro do mar levar ela e ela foi salva pelo Perseu. Esse aqui é o Cavaleiro de Andrômeda, dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? Só para ilustrar a importância da corrente, tá? De tão importante como a corrente pode ser, né? Bom, vamos lá. O estudo ele foi mostrando, e ignore a questão da salmonela, tá? A salmonela tem nada a ver, eu peguei do template, tá? Erro meu. Se eu tivesse um editor, eu ia pedir pra ele tirar, botar um quadrinho branco, mas enfim. Vamos lá. Investigando todos os comentários que foram feitos, eu cheguei à conclusão de que tem três tipos de socializações, tá? O que é uma socialização? Socialização é quando você adquire conhecimento por meio de um grupo e faz parte daquele grupo, tá? Então, a gente tem uma socialização familiar ali, tá? Que é a primeira.
socialização baseada no laço sanguíneo. Nos casos que a gente estudou, não encontrei casos diferentes. Vai promover essa socialização primária que começa geralmente na infância, tá? Na infância a gente tem a primária com a família, tá? E também tem uma socialização estatal, tá? Que vai acontecer? O drogadito ele vai acabar passando por instituições, tá? E não só instituições, tá? Ele passa por instituições, por clínicas, por indivíduos ligados com essa questão de tentar resolver a questão da drogadição, tá? Então, são políticas públicas, políticas de segurança, tudo isso ele vai tomar contato, tá? Então, tem uma socialização estatal que tenta, a gente tem por princípio, né, a busca da igualdade na Constituição Federal de 88, então, acesso aos serviços básicos, tudo isso, esse discurso estatal tá ali também criando uma socialização, né? Socialização secundária, socialização. E também a gente tem uma socialização toxicônoma, tá? Que também está no artigo ali com muito mais detalhes, tá? Mas em teoria, em resumo, são os indivíduos que estão ligados com o consumo da droga, tá? Consumo e venda de drogas. É como se fosse um universo ali, um campo, onde circulam pessoas que elas vendem, consomem, traficam, todo um complexo muito grande de indivíduos à margem do Estado, às vezes com colaboração do Estado, que eles estão ali se socializando com práticas, com linguagem, com conhecimentos em comum, e que é um tipo de socialização secundária também, tá? Então o indivíduo ele sai dali e vai para essa socialização. O que os relatos mostram, tá? A gente organizou ele em 3 grandes eixos, tá? Motivação do ato, por que a pessoa acorrentou o drogadito? Recepção pelos grupos da sociedade civil, como os indivíduos, como esses indivíduos eles estavam sendo recebidos na sociedade civil a ponto de gente de querer acorrentar ele. Em relação com o Estado, tá? Esses são os 3 grandes eixos que eu organizei, todos os trechos que eu copiei, porque lembra, 74 inserções, eu tive que fazer análise de cada uma delas. Quando elas foram se repetindo, eu fui por exaustão retirando, tá? Bom, motivação do ato então, muitos relataram que era o último recurso antes da morte. O indivíduo já estava num estado de quase overdose ou ele estava sendo ameaçado, tá? Então foi tirado de circulação para que não fosse encontrado pelos algozes ou que se esses algozes encontrassem tivessem testemunhas ou coisa assim que facilitasse o indivíduo ser capturado. E danos à família, tá? Tinha relatos de pessoas que estavam tirando tudo de casa mesmo, deixando a família na miséria. E não tô brincando, é realmente o que foi dito. Deixando a família na miséria. Tudo que aquilo, uma decomposição da casa por dentro, tá? O indivíduo foi lá e decompõe a casa toda para alimentar o vício, né? Com a questão da recepção pelos grupos da sociedade civil, a gente observa que as pessoas criticam, né? Às vezes a própria família, tá? Com relação alegam uma permissividade do indivíduo chegar na droga, né? São casos e casos, tá? Mas, tipo, esses aí que estão relatados que eu tenho dados são esses, tá? Os furtados também ameaçam, né, o indivíduo que rouba. Então, porque pelo que deu a entender ali, o pessoal que, nos casos analisados, eles não roubam assalto ou agressão. É mais furto, né? Mas eles sabem que os indivíduos roubados sabem, furtados sabem quem foi. Então, existem ameaças das pessoas que são vizinhos, coisa assim, que ameaçam também. O que é uma motivação muito grande para amarrar o indivíduo, né? Porque é até uma maneira dos vizinhos verem que aquilo ali vai parar. E os próprios traficantes, tá? Porque o indivíduo, ele decompõe a casa e daí, em um certo momento, os traficantes podem acabar querendo o pagamento e daí isso pode resultar na morte, tá? Então é uma maneira até de proteger o indivíduo de andar, né, em lugares que ele pode ser acessado pelos traficantes.
O último meio, o serviço com o Estado, né? Relatos de que existe superlotação, tá, das instituições, na época, ligadas, né? A gente sabe que variou muito, né? A- o sistema ao longo do tempo. Ou ineficiente, tá? Além de fugas da clínica. Então, às vezes até ela estava funcionando, mas o indivíduo fugiu da clínica, tá? Então, fugiu da clínica, um lugar difícil de conseguir vaga. E uma vez difícil de conseguir vaga, também difícil de um tratamento adequado. Mas o indivíduo foge. Então, ele foge. E como ele não tem uma ocupação por conta justamente da fissura, ele acaba voltando para casa. E lá ele tem um tipo de abrigo e ele decompõe aquela casa novamente. E daí volta para as motivações do ato, tá? Então, todas essas situações foram encontradas no estudo, né, que foi até 2020. E o erro meu foi não ter posto aqui o dado, mas eu vou botar no comentário, tá? De que ano até que ano que foi a amostra. E é isso. Qual que é a minha conclusão geral zona do estudo, tá? Que significado tem essa corrente, tá? Óbvio que, do ponto de vista pragmático, a corrente é uma corrente que aprisiona, tá? É isso que ela faz, aprisiona ou segura, tá? Então, esse é o primeiro acorrentou por causa disso, tá? Mas a gente pode ir um pouquinho além, né? Que tal olhar o significado do fenômeno também, tá? No meu entender, essa corrente é um cordão umbilical, tá? Porque é um botão umbilical de purificação. O indivíduo ele tá corrompido pela droga, né? Então eu acorrento ele na casa, como se fosse um útero, entendeu? É o útero da família. Eu quero fazer uma nova socialização primária através da família. Eu quero recomeçar aquele indivíduo que está completamente desviado, né, do que deveria ser, através do ambiente familiar. Porque ele já passou pela socialização taxonômica, tá? Ele está nessa situação, a família julga por causa da socialização taxonômica. E a socialização estatal não foi o suficiente para fazer ele retornar. Então é meio que um retorno ao começo, entende? É uma socialização primária pelo indivíduo renascer. Então, claro, o indivíduo ali está preso, a polícia provavelmente vem e solta, né? Tipo, a família não vai deixar uma, a polícia não vai deixar uma situação de cárcere privado, tá? A gente está falando do significado por trás, de além do ato, né, em si. Também tentar olhar o significado das coisas, tá? Eu acho importante a gente poder também conectar o fenômeno com teorias maiores, mas também para poder refletir sobre ele, tá? O que vocês acham disso que eu falei? Será que seria esse um intento inconsciente recomeçar? É um recomeço? O que vocês acham disso? Comentem aí embaixo e não se esqueçam de dar o like e compartilhar o vídeo para a gente poder conversar sobre esse assunto, tá? É uma situação extrema dos acorrentamentos. Eu não vi até hoje ninguém continuar esse assunto, tá? Então acho que a gente tem que discutir isso. É quando o indivíduo desiste de tudo e ele mesmo busca resolver com a corrente, tá? Então é isso. Até semana que vem com mais um, se eu não ficar doente de novo, né? Mais um relatório Colírio, tá certo? Então tá. Um abraço.